Beleza, galera? Vamos então para o nosso terceiro e último vídeo do módulo 4, em que a gente vai continuar falando da função polinomial do primeiro grau. No primeiro vídeo a gente definiu f de x igual a x² mais bx mais c, parábola com concavidade para cima quando A é positivo, com concavidade para baixo quando A é negativo. Falamos do intercepto com eixo y, que é quando x vale 0, vai ser o ponto 0 para x e c para y. E falamos do intercepto com o eixo x, que é quando você encontra as raízes. Para tocar o eixo x, o y tem que valer 0. Então você vai resolver uma equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a 0. Vai resolver pela fórmula de Bhaskara ou por soma e produto. Nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre uma coisa extremamente importante, que é o vértice de uma parábola, é o vértice de uma função polinomial do segundo grau. Professor, por que o vértice é importante? Presta atenção no seguinte primeiro. O vértice é importante primeiro porque ele é um ponto crítico. Olha para mim, quando a concavidade está para cima é quando a função deixa de ser decrescente e passa a ser crescente. Quando a concavidade está para baixo é quando a função deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Então aqui a função deixa de ser decrescente e passa a ser crescente, aqui deixa de ser crescente e passa a ser decrescente. Outra coisa importante, quem que é a imagem de uma função? A imagem de uma função, ou o conjunto imagem, é o conjunto de todos os valores de y que pertencem à relação, que pertencem à função. Ou seja, se eu quero saber os valores de y, presta atenção na dica. Quero saber o conjunto imagem de uma função. Eu vou pegar todos os pontos da função e projetar no eixo y. Se eu vou pegar todos os pontos da função e vou projetar no eixo y, olha que maravilha. Se essa função, não se esqueçam, gente, a parábola ela é infinita para os dois sentidos. Se a parábola é infinita para os dois sentidos, olha para mim, ela vai continuar subindo infinitamente, aqui ela vai continuar descendo infinitamente. Então, valores de y você vai ter daqui até o mais infinito. Valores de y você vai ter daqui até o mais infinito. Agora, valores de y nós não vamos ter daqui para baixo. Isso que é muito importante. Os valores de y eles vão continuar até o mais infinito. Agora, presta atenção, nenhum ponto da parábola está abaixo do vértice. Porque se estivesse abaixo do vértice, esse cara não seria o vértice. Ou seja, se eu projetar todos os pontos da função, se eu projetar todos os pontos do gráfico no eixo y, olha o que vai acontecer. Ó. Vai ser daqui, olha o que está em laranja, daqui para cima. Ou seja, no caso da parábola ter concavidade para cima, olha que coisa mais linda. A parábola tem concavidade para cima. Quem que é a imagem da função? É do y do vértice até o mais infinito. Se você tem do y do vértice, ó, do y do vértice até o mais infinito é a imagem da função quando a concavidade está para cima. Suzuki, se a concavidade está para baixo, note o seguinte, se a concavidade está para baixo, nenhum ponto está para cima do vértice. Se nenhum ponto está para cima do vértice, o que vai acabar acontecendo, pessoal? Nenhum ponto está para cima do vértice, o que significa que se você projetar todos os pontos da parábola no eixo y, ao projetar todos os pontos da parábola no eixo y, você vai encontrar somente valores daqui para baixo. E se quando você projeta a parábola para o eixo y, você só encontra valores daqui para baixo, nenhum ponto da parábola está para cima do vértice, significa que a imagem da função quando, presta atenção, a imagem da função quando a concavidade está para baixo vem do menos infinito e para no y do vértice. Você tem uma imagem limitada. Então, olha para mim, achar o y do vértice, ou seja, achar a coordenada y, a ordenada do ponto que representa o vértice, também é achar a imagem da função. Então, quando você tem, presta atenção, em algumas funções você pode falar assim, ó, função lucro de uma empresa. A função lucro de uma empresa ela pode ser representada com uma concavidade para baixo, em que você vai buscar o lucro máximo. A função, por exemplo, custo de uma empresa, ela pode ter concavidade para cima, em que você vai buscar o custo mínimo. Então pensa que se a gente for buscar custo mínimo, receita máxima, lucro máximo, altura máxima, lembra do lançamento oblíquo na física? O lançamento oblíquo você vai achar a altura máxima. Essa altura máxima vai ser o quê? O y do vértice, quando for mínimo o y do vértice. Lembra que eu falei para vocês no último vídeo que valor da função é o valor do y, e eu falei, vou usar isso no próximo. Valor da função é o valor de y. Então, se não existe outro ponto para baixo do vértice, este valor y do vértice, olha aqui, ó, o y é o valor da função. Então, o y, nesse caso, é o valor mínimo da função. E quando a concavidade está para baixo, esse y do vértice vai ser o valor
máximo da função. Então, concavidade para baixo vai gerar valor máximo, concavidade para cima, valor mínimo. Lembrando que valor da função é o valor do y. Por isso você chamou o y do vértice de valor máximo e o y do vértice de valor mínimo, desculpa, de valor mínimo aqui, de valor máximo aqui. Presta atenção, o vértice não é o valor da função, o vértice é um ponto, tanto que este ponto, que é o vértice, ele é chamado de ponto D mínimo, e este ponto, que é o vértice, quando a concavidade está para baixo, é chamado de ponto D máximo. Tudo bem, pessoal? Fica atento no seguinte, ó, que dica importante. Quando você estiver resolvendo um exercício de função quadrática, note se ele está te perguntando, presta atenção, note se ele está te perguntando qual é o valor de x que faz a função ficar máximo, ou, desculpa, a função ter valor mínimo, ou se ele está perguntando o valor de x que faz a função ter valor máximo, ou se ele está perguntando o valor mínimo e o valor máximo. Então, de novo, se no exercício ele pediu o valor mínimo, é o y do vértice. Valor máximo é o y do vértice. Agora, às vezes ele vai pedir qual é o x que faz o valor ser mínimo? É o x do vértice. Qual é o x que faz o valor ser máximo? Aí vai ser o x do vértice. Professor, muito legal, percebi que o x do vértice e o y do vértice são valores muito importantes da gente descobrir, mas se o x do vértice e o y do vértice são valores muito importantes da gente descobrir, como que a gente vai descobrir o x do vértice e o y do vértice? Nós temos fórmula para isso? Temos, mas eu quero explicar para você a fórmula. Presta atenção, olha para mim. Lembra que nós começamos e quando nós começamos a falar sobre parábola, eu falei para vocês que parábola era uma figura simétrica? Se não lembra, assiste o último vídeo. Lembra que quando a gente falou que a figura era simétrica, olha que maravilha, existe um eixo de simetria, lembra disso? Toda função quadrática tem concavidade para cima ou para baixo, e toda parábola que tem concavidade para cima ou para baixo, que representa uma função quadrática, tem um eixo de simetria que é uma reta vertical que passa pelo vértice. Só que se essa reta vertical passa pelo vértice, ela também passa pelo x do vértice. Mas se toda parábola é simétrica, olha para mim, se toda parábola é simétrica, se eu pegar um ponto que toca o eixo y, se eu pegar o ponto da parábola que toca o eixo x aqui, olha para mim, projetou no eixo de simetria, do eixo de simetria, projetou, vai achar o outro ponto. Olha que coisa mais linda. Se toda a parábola é simétrica e o eixo de simetria das funções quadráticas são retas verticais que passam pelo vértice e, portanto, pelo x do vértice. Quando você tiver duas raízes, olha o que eu estou dizendo, quando você tiver duas raízes, do x1, que é a primeira raiz, esse ponto você anda até o eixo de simetria, do eixo de simetria você anda a mesma quantidade até o x2. E se você anda a mesma quantidade até o x2, ó, essa distância tem que ser igual a essa, porque senão não seria eixo de simetria. Agora, se essa distância tem que ser a mesma que essa, é porque o x do vértice está exatamente onde? Na metade do caminho. Se o x do vértice está na metade do caminho, o x do vértice é a média aritmética entre x1 e x2. Por isso eu escrevi aqui, ó, se eu pegar x1 mais x2 e dividir por 2, vai dar o x do vértice. De novo, se eu pegar x1 mais x2 e dividir por 2, vai dar o x do vértice. Agora, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio. Se dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por meio, vê se você concorda comigo. O x do vértice vai ser x1 mais x2 dividido por 2, ou seja, x1 mais x2 vezes meio. Agora, quem que é o x1, quem que é o x2? Suzuki, x1 e x2 são as raízes da função. Mas se você me diz que x1 e x2 são as raízes da função, x1 mais x2 é a soma das raízes. E o que a gente viu no último vídeo? A soma das raízes de uma função quadrática, soma das raízes é sempre menos b sobre a. Menos b sobre a vezes meio vai ficar igual ao x do vértice. Só que menos b vezes 1 vai ficar menos b. A vezes 2 vai ficar 2a. E não tem mais por que você ficar decorando fórmula. É por isso, olha para cá, que o x do vértice você calcula como? O x do vértice você calcula fazendo menos b sobre 2a. Não é à toa que sai menos b sobre 2a. Quando não tiver as duas raízes, quando que não tem as duas raízes, ou quando o delta é igual a zero, ou quando o delta é negativo, você pode continuar usando o menos b sobre 2a. Tudo bem? Professor, e o y do vértice? O y do vértice é menos delta sobre 4a. Como é que eu provaria isso? Não precisa nem provar, mas como é que você provaria? Ó, o y do vértice, gente, pera lá. Quem que é o y do vértice? É o valor de y quando você está no vértice. Olha para mim. Se você jogar na função x do vértice, jogou na função x do vértice, vai sobrar quem?
o y do vértice. Jogou na função x do vértice, vai sobrar quem? Y do vértice. Então olha a coisa mais linda. O y do vértice é o f do x do vértice. Se você decorar ou lembrar menos delta sobre 4, tudo bem, senão não precisa. Professor, duvido que não precisa, me prova que não precisa, então vamos lá para o exemplo. Quem será que é o x do vértice e o y do vértice dessa função? X do vértice a gente já sabe a fórmula lá, tem que saber aqui, ó, nós provamos. X do vértice é menos b, ou seja, menos 4 dividido por 2 vezes a, nesse caso 2 vezes 1. Então vai ficar menos 4 que vai dar 4, 4 dividido por 2 vezes 1 que dá 2, 4 dividido por 2 dá 2. Quem que é o x do vértice? 2. Professor, mas e o y do vértice? Vou fazer menos delta sobre 4a? Não precisa. Olha para cá. Y do vértice será igual a f do x do vértice. Ou seja, o y do vértice será quem? No lugar do x, coloca o x do vértice. Quem que é o x do vértice? Acabei de encontrar. Então, primeiro acho o x do vértice. Pega o x do vértice e coloca no lugar da função. F do x do vértice vai ficar igual a quem? Vai ficar f de 2. F de 2, olha para cima. F de 2 vai ser 2 ao quadrado, menos 4 vezes 2, mais 3, ou seja, o y do vértice será 2 ao quadrado, 4. Tudo bem? 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2 dá 8. 4 menos 8 dá menos 4. E menos 4 mais 3 vai dar quem? Vai dar menos 1. O y do vértice vai ficar menos 1. De novo, aqui é 4, aqui é 8. 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 mais 3 vai ficar menos 1. Beleza? Então, se quiser lembrar, tudo bem. Se conseguir lembrar, ótimo, mas não precisa. O que você precisa, e jamais, olha para mim, jamais entre na prova do Enem sem saber isso aqui, é o x do vértice. Menos b sobre 2a. Achou menos b sobre 2a, joga no lugar do x, vai achar o y do vértice, achou o y do vértice e corre para o abraço, porque se você achou o y do vértice, você tem valor máximo, valor mínimo. Nesse caso, só para desencargo de consciência, só que legal esse exemplo. Quem que acompanha o x quadrado? O 1. Se quem acompanha o x quadrado é positivo, o que acontece? Concavidade para cima. Se você tem concavidade para cima, quem que você vai achar? O valor mínimo da função. Então essa função tem imagem de menos 1 até mais infinito, o seu valor mínimo é menos 1. Para a gente encerrar uma interpretação legal, olha o que acontece aqui, ó. Soma das raízes. 4 dividido, menos 4 dividido por 1. Ó, se você encontrar as raízes aqui, ó, soma das raízes. Soma 4, produto 3, menos b dividido por a e c dividido por a. Quem são as duas raízes? Dois números que somados dão 4 e que multiplicados dão 3, 1 e 3. Tudo bem, não? Então as raízes, olha como se fosse aqui, ó, as raízes 1 e 3. Só para provar o que a gente já tinha conversado. Se as raízes são 1 e 3, quem tem que ser o x do vértice? O x do vértice não tem que estar no meio do caminho? 1 mais 3, 4. 4 dividido por 2, 2. Quem que é o x do vértice aqui? X do vértice de fato é 2. Sempre o x do vértice está no meio das duas raízes. Soma as duas raízes dividido por 2, você acha o x do vértice. E por isso que soma das duas raízes dividido por 2 dá o x do vértice, você vai encontrar isso aqui. Beleza, pessoal? Se você quiser, vou dar um espacinho de novo aqui, ó. Se você quiser, tudo isso aqui que está no quadro é o que você precisa saber sobre essa questão tão importante que é o vértice. O x do vértice, o y do vértice, valor máximo, valor mínimo. Nós vamos aplicar muito isso na resolução de alguns exercícios que nós vamos fazer. Tranquilo, gente? Beleza? Eu vou fazer o seguinte, vou dar uma surpresa aqui para vocês. Eu vou gravar um vídeo extra, um vídeo à parte, não tem no material de vocês, mas eu vou falar rapidamente sobre pequenas coisas da equação da circunferência. É um vídeo rapidinho, 4, 5 minutinhos. Vou lembrar alguns tópicos importantes, algumas dicas sobre a equação de circunferência, só para a gente poder fazer os exercícios depois, tá bom? Um grande abraço para vocês, assistam esse vídeo extra, esse vídeo bônus aí para vocês, e depois já pulem para os exercícios, vai tentar fazer os 20 exercícios e volta para assistir os exercícios, as resoluções de cada um dos exercícios, beleza? Grande abraço, até a próxima.